Bonjour, meus amigos! Bonjour! E aí, como é que vocês estão hoje? Tá joia? Bom demais! E aí? Galera, hoje a gente vai para um lugar que é um dos meus lugares que eu sempre sonhei em ir. Então hoje, sem mais delongas, nós vamos para... Mônaco. O Principado de Mônaco, galera. Vamos desbloquear mais uma fase do Mario. Mais uma bandeirinha pra gente acrescentar no segundo maior, quer dizer, segundo menor país do planeta Terra. Vamos descobrir tudo de bom que tem nesse lugar, todas as coisas bonitinhas, todas as coisas não tão bonitinhas, trazer fatos, causos e outras coisinhas mais que você vai descobrir desse Principado que tem muita história pra contar. E é a casa do monstro Ayrton Senna. Bora lá, galera! Partiu? Bora lá! Chegamos em Mônaco, estamos aqui na estação agora e vamos descobrir os segredos dessa cidade. Logo de cara, desse país, gente, isso aqui é um país, isso aqui é inclusive o segundo menor país do mundo. E de Pede cara... só pro Vaticano. Perto só pro Vaticano, né? É. Caraca, muito sinistro isso. Impressionante. E aqui logo de cara a gente já vê um negócio aqui que eu gosto muito. Ó, olha quem é que tá aqui, ó. Ó. Tem Ferrari, tem Williams. Mas assim, instituição mesmo é essa aqui, ó. Isso aqui é instituição, meu amigo. O resto é resto. Aqui, ó. Esse é o bonezinho pelo qual o homem ficou conhecido. Aqui, ó. Você vê do lado das grandes instituições da Fórmula 1. Tem a maior instituição de todas. Esse é o Ayrton Senna do Brasil. Bora lá descobrir tudo de bom que Mônaco tem para mostrar pra gente. Bom, galera, estamos agora aqui de frente para um ícone da cidade ou do país Mônaco. Estamos aqui no Cassino Monte Carlo. Aqui em volta, ó, tem uma praçota boa, é um jardinzão muito bonito. Bom, galera, estamos aqui agora no coração da cidade, né? Que é o coração e o pulmão, né? Porque é quem abastece o turismo e as finanças do país, né? Que é o Cassino de Monte Carlo. Que ele foi construído no século XIX e o país estava meio que quebrado, sabe? E esse lugar foi o que trouxe o dinheiro e o turismo e transformou Mônaco no que é hoje, né? E uma curiosidade legal que a gente pesquisou vindo para cá é que a gente descobriu que as pessoas aqui, ou seja, os moradores de Mônaco, eles não podem apostar dentro do cassino. Só turista. Só turista pode. Então, assim, tem uma área ali dentro que você pode transitar normalmente, a área de fora, né? Aí, a partir do cassino, você pode entrar, mas primeiro, lembrando, isso aqui é outro país, galera. Então, você precisa ter passaporte para entrar, para jogar. Tem um dress code e a questão principal é se você precisa não, né? Porque ninguém precisa apostar e entrar no cassino, mas se você quiser entrar no cassino, você tem que trazer um passaporte válido, porque aqui é outro país e eles só validam sua entrada lá com o passaporte. Aqui em Mônaco, precisa de passaporte para entrar? Não, não precisa, galera. Aqui faz parte do espaço Schengen. Então, você pode transitar, você como brasileiro, você pode transitar o tanto que você quiser aqui, desde que você esteja com o seu passaporte válido e chegue aqui na Europa. Então, você não precisa apresentar nada no trem, o trem é rápido e barato. E você pode ver aqui uma galera tirando foto com os carros que são deixados aqui na frente, que não são pouca coisa. São carrinhos básicos que você não verá tão facilmente em sua vida. Gente, olha esse carrinho. Que
parada maneira. Eu que sou uma pessoa totalmente alheia a carros. Os meus amigos vão olhar isso e vão falar: caralho, moleque, que carro absurdo. E eu vou falar: era fofinho. Mas é isso, galera. É Ferrari, Bentley, os carros que... alguns deles que a gente só vê em filmes, né? Inclusive, o Cassino é conhecido por vários filmes famosos e, pô, James Bond fez barbaridades aqui nesse lugar. Então, para os fãs de cinema, também é um prato cheio. Pessoal, aqui dentro é um espaço impressionantemente incrível. Vale a pena você entrar só aqui no salão, que é o lobby do lugar, né? É muito bonito, é muito impressionante. O estilo remete à Belle Époque, La Belle Époque, que é uma era de ouro, espécie de era de ouro da França. Então, tudo esculpido em mármore e ouro e detalhezinhos fancies e chiques de todos os cantos da França reunidos com obras de arte. O teto é uma obra de arte absurda também. Então, assim, cara, tem que entrar. Chegou até aqui, por que não, né? Eles só revistam a mochila e pronto. Exatamente. E a revista, aquela revistinha aquela olhadinha protocolar, assim, básica, mas, cara, vale muito a pena dar uma olhada, assim, sabe? Aqui, nesse cantinho, a gente não pode entrar aqui. Tem essa Salle Garnier, que aqui dentro é um espaço para óperas, que foi construído pelo mesmo arquiteto que fez a Ópera de Paris. Então, é um espaço muito luxuoso. Não dá para fingir costume num lugar desse, não dá para ignorar e fazer aquela carinha de já tive em lugares parecidos. Não, galera, aqui o papo é de bilionário. Então, assim, nós, simples mortais, passamos aqui na portinha, damos uma olhada, vemos ali a entradinha do cassino, de leve, para dar uma olhadinha como é que funciona, mas... e outra coisa, você não paga nada para entrar no cassino, tá? Você paga para jogar. Para entrar, você não paga nada. Dá ali o seu passaportezinho e simplesmente entra e vai viver a tua vida. Mas se jogar, vai ter que pagar um dinheirinho. Beleza? Fechou? Fica aí com mais imagens maneiras para contemplar esse lugar sensacional. Ó, pessoal, só para vocês verem que não é papo furado. Você não pode entrar com bermuda, vestidinho mais transparente, short, coisinhas assim. Ó, pessoal, dá para ter um vislumbrezinho aqui. A gente não vai entrar, não. Inclusive, o moço aqui falou que agora tá tarde para entrar no cassino. Então, a gente vai ter que deixar para outra oportunidade. Eu não ia jogar mesmo, eu queria aproveitar só para ver. Aqui na saída, galera, tem uma gift shop, que eu acho muito engraçado isso. Você vem para um cassino, tem uma lojinha para você levar coisinhas do cassino aqui. Então tem várias coisinhas bonitinhas que você pode comprar por preços módicos para levar um pedacinho de Mônaco para você. Aqui do lado de fora, galera, também tem o Café Paris, que é um dos lugares mais icônicos e famosos daqui de Mônaco. Aqui você pode tomar aquele petit déjeuner, aquele cafezinho da manhã, aquele lanchinho da tarde, largar um rim aqui, porque absolutamente nada neste lugar é barato, galera. Para você ter uma ideia, assim, você está tomando seu café do lado de uma Tiffany. Então, assim, é um negócio para poucos, diria eu, assim, né? Então aqui, a maioria da galera que está morando aqui
mora, principalmente grandes artistas, galera da Fórmula 1, galera do tênis, muita gente tem residência fiscal aqui. Por quê? Porque aqui pessoa física não paga imposto. Então, meu amigo, fica um pouquinho mais fácil para viver a vida aqui, largar um dinheiro aqui e deixar o seu paraíso fiscal bonitinho, caríssimo, mas sem o governo levar o teu dinheiro todo. Aqui o governo só leva o dinheiro do turista. Tô rindo, mas é desespero. É isso. Bom, galera, agora a gente está em mais uma ventania aqui, mas agora a gente está na parte de trás, que é o Cassino Square Garden, que é a área de trás. A área de trás do cassino. Entre o mar e o cassino. Entre o mar e o cassino. E essa área aqui também é uma área icônica aqui da cidade, porque ele faz parte da experiência Mônaco, sabe? Tipo, tem todos aqueles lugares que você precisa ticar para passar por Mônaco. E aqui é onde você vai em direção ao mar. Você tem um jardinzão bonito, tá uma ventania absurda, não sei se vocês estão escutando aqui, mas faz parte da experiência, galera. Tirar boas fotos. Aqui a ostentação é cenário. Aqui, galera, a ostentação fica por conta da fauna. Porque pelo que a gente deu uma olhada, eles simplesmente pegaram todos os principais plantas de todos os lugares do planeta e colocaram aqui nesse jardinzinho para ostentar que eles têm um pequeno pedacinho do planeta aqui ao dispor deles nesse jardinzinho. E não deixa de ser uma ostentaçãozinha, né? Muito bonito o espaço e a vista é algo de absurdo, né? A gente ainda vai descer lá pra marina. Imagine acordar aqui, ó, com essa vistinha chata. Isso aqui eu não sei se é um espaço qualquer ou um heliporto. Provavelmente um heliporto. Mas aqui você tem uma vista privilegiada para o mar. Incrível. Ó, galera, aqui no chão tem uma pequena calçada da fama com vários nomes do esporte. Aqui você tá vendo aqui, ó, Michael Owen. Inclusive, pezinho pequeno do Michael Owen. Aqui do lado, o goleiro campeão do mundo da Espanha, Iker Casillas. E ó quem tá aqui, ó. Ó, Leonardo, porra. Leonardo, o monstro, tetra. Aqui, ó, os botafoguenses, pra enlouquecer. Seedorfzão. Seedorf. Aqui pra torcida do Internacional, Edson Cavani. E olha ele aqui. Paulo Roberto Falcão. Tem muito brasileiro aqui na calçada da fama, hein? Isso aqui eu tive que voltar pra filmar, porque esses pés aqui fizeram miséria no planeta Terra. Ainda fazem. E ainda fazem. E ainda devem fazer nessa Copa. Aos fãs do Robozão como eu, toma, receba esse pé de Cristiano Ronaldo. Estou nesse exato momento pisando no mesmo lugar onde Cristiano Ronaldo pisou. E minha mulher olhando pra mim com a cara de moleque bobo da porra. Mas eu gosto. Fico feliz. Afinal, né, galera? 11 anos, né? Olha que coisa mais bonitinha do mundo. O casalzinho botou um sonzinho ali e foi dançar, gente. Vamos dançar juntos na Riviera. Se isso não é romance, eu não sei mais o que é. Galera, uma parada interessante daqui de Mônaco é que Mônaco é uma cidade vertical. Então ela é como se fosse uma cebola, ela vem em camadas. De um espaço para o outro você tem que pegar elevador para descer do ponto A ao ponto B, às vezes, porque são níveis e desníveis, né? Tem que pegar esses ascensores públicos aqui, ó. São elevadores públicos
que você pega para descer do ponto A ao ponto B. Galera, a gente desceu aquele elevador, a gente veio parar nesse lugar aqui, que eu não sei onde é que vai dar, mas eu acho que vai dar na Marina. No Porto. No Porto. Marina ou Porto, a gente não sabe, não tem certeza. Mas eu acho que aqui vai dar ali na parte de baixo, que a gente estava filmando mais cedo. A gente subiu o elevador, quer dizer, desceu o elevador para subir uma escada agora. E eu espero que a gente pare onde a gente pensa que a gente ia parar. Porra, galera. O efeito surpresa me pegou. Me pegou. Puta que pariu. Fiquei agora mexido, fiquei emocionado. Puta que pariu, não esperava chegar aqui, galera. Esse aqui é simplesmente o lugar mais icônico da vida de todo brasileiro que gosta de Fórmula 1. E tá aqui nesse lugar, que tantas vezes a gente viu o Ayrton Senna brilhar nesse túnel aqui, é uma experiência, parece meio brega, mas é emocionante demais, velho. Tipo, foi aqui que o gênio se consagrou. Ganhou seis vezes aqui, é o rei de Mônaco. Se tivesse corrido mais, chegado mais. Foi aqui que a Ayrton Senna transcendeu. Então, porra, isso aqui é uma energia que me arrepia. Eu tô todo arrepiado aqui. Tô todo arrepiado. Marcelo tá até rindo aqui, que eu tô uma mistura de arrepio com emoção, assim, porque é uma parada que a gente vai viajando, vai fazendo as paradas e passa por muito perrengue, por muita coisa. Em alguns momentos a vida vai recompensando a gente de algumas formas diferentes, com pequenos momentos de alegria, e esse pra mim é um momento muito de alegria, assim, sabe? Me emociona muito. A gente pode chegar onde a gente quiser. É só a gente pegar, ter força de vontade que a gente chega. E é muito bom poder compartilhar isso com vocês. E lembrar de todas as coisas maneiras e relembrar esses momentos que marcaram a minha infância, que marcaram a minha juventude, e trazer um pedaço desse momento tão especial para vocês. Espero que vocês gostem e desfrutem tanto quanto a gente está desfrutando aqui, porque faz parte da nossa vida hoje esse projeto, e a gente quer que vocês se divirtam no caminho junto com a gente, da mesma forma que a gente está se divertindo aqui. Mas agradeço todo mundo de coração que está abraçando esse projeto, e é só o começo, e a gente ainda tem muito lugar emocionante, incrível para visitar. Vou deixar vocês aqui com mais algumas imagenzinhas, porque eu vou curtir o meu momento de infância agora aqui. Bom, galera, depois dessa emoção toda, chegamos agora, largamos um pouco a emoção, vamos agora para a ostentação. Bom, galera, agora a gente está aqui na marina principal, né? É o Porto de Hercule, se assim pode se dizer no bom francês, e é um dos portos mais famosos do mundo, né? Se não for o mais, não só pelos barcos, pelas embarcações bilionárias, mas por ser o lugar mais concorrido do mundo no GP de Mônaco, né? Que é o GP mais famoso do mundo, por assim dizer. Pra você ter uma ideia, assim, tipo, a locação em dia, tipo assim, dia de GP de Mônaco, você paga uma bagatela de a partir de 100 mil euros para estacionar. Então você vai ter que ter os custos do seu barquinho, mais o lugar de estacionar, que é a partir de 100 mil euros. Aqui, galera, ó, tem um Vineyard, que é um lugarzinho para você, ó, vou só mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês darem uma olhada aqui, precinhos módicos,
16,50, 18,50. Se fosse real já era caro. Mas é euro. Euricos. Você vai largar um dinheiro aqui. Mas o lugar é muito bonito, a vista é maravilhosa. Ó, galera, quem quiser uma opção diferente de passeio, aqui você também tem esse Battle Bus, que é para simples mortais como nós. Ó, galera, é tipo uma balsazinha, ó. Se você quiser ter uma visão da realeza, porém pagando pouco, você tem essa opção para réis mortais, que é o Battle Bus. Cara, Mônaco também é uma coisa que eu tava pesquisando e fiquei surpreso, é que Mônaco só tem 39 mil habitantes. E desses 39 mil habitantes, 1 em cada 3 é milionário. Então você tem 2 milionários e 1 rico a cada 3 pessoas. E um número que me chamou mais atenção ainda é que 50 mil pessoas chegam mais ou menos por semana para trabalhar aqui, só para trabalhar. Chegou, veio, trabalhou e volta. Mas isso é facilmente explicado pelo fato de que aqui em volta é muito fácil de transitar de uma cidade para outra. Tem uma cidade aqui do lado que chama Ventimiglia, que é na Itália. Então provavelmente deve ter gente que mora em Ventimiglia, que fica a 30 minutos de carro. E quem mora no Brasil sabe que 30 minutos de carro, dependendo da cidade que você mora, ou de ônibus, você não sai nem da cidade. Ó, galera, aqui a gente está em mais uma das avenidas principais aqui do GP. Você pode ver aí, não sei se já para o GP, mas já tem aí umas diversas arquibancadas para a galera. Aqui do ladinho, aqui, ó, você tem mais um barzinho, uma Häagen-Dazsinha, umas coisinhas mais tranquilinhas para você sentar. E aqui é uma daquelas áreas maneiras que em dia de Fórmula 1 você não passa nem perto. Aqui, galera, você pode perceber que a cidade toda gira em torno do GP de Mônaco e da Fórmula 1, porque não só os corredores, muitos moram aqui, mas a cidade tem como principal evento do ano o GP de Mônaco. Então aqui embaixo, ó, você vai olhar, tem uma gift shopzinha aqui onde você vai encontrar todos os brinquedinhos que você quiser. Você vai encontrar os carrinhos. Aqui tem carrinho, aqui tem boné, camiseta da Ferrari, os ferraristas aí. Aqui também, galera, fica o Museu do Automóvel. Aqui. Do Príncipe de Mônaco. Então, você que é apaixonado por automóveis, você pode vir aqui. Pela bagatela de 33 euros, você entra e vê toda a coleção pessoal do Príncipe, que deve ser um tanto quanto absurda. Tenho certeza absoluta disso. E aqui mais um lugarzinho onde você pode tomar uma cervejota e comer e largar um dinheiro aqui. Ó, galera, como eu tinha mostrado para vocês antes, aqui são onde ficam os boxes da Fórmula 1. Pô, é muito maneiro estar aqui, cara. Que lugar sensacional. Fantástico. Incrível. A sensação que dá realmente é de que você tá no meio da bagunça, no meio da loucura toda. Eu fico numa alegria só de ver isso aqui. Felicidade e alegria. Pessoal, apesar de ela ser uma das cidades mais procuradas no quesito luxo, pra galera que gosta de passear e curtir, ela é bem bonitinha, mas ela não é tão diferente das outras cidades que a gente teve e talvez até menos bonita em alguns aspectos na parte de dentro aqui em relação às cidades como Nice, que são mais tradicionais, por assim dizer. Não sei, são cidades maiores, na verdade, né? Porque aqui é bem pequenininho, gente. É bem pequenininho mesmo. Galera, só para vocês terem uma ideia do quão pequeno ele tem 2 quilômetros quadrados. Mônaco tem 2 quilômetros quadrados. Você tem noção do que é isso? Isso é menor do que muito parque da sua cidade aí. Então, assim, você vê uma cidade tão pequenininha assim, com poder aquisitivo tão grande e tão poderosa, né, em relação à questão econômica, é realmente impactante e surpreendente. Bom, galera, agora a gente está aqui num subidão absurdo, mas a gente está indo em direção à Catedral de Mônaco, que também é uma das paradas obrigatórias aqui. Todo mundo que vem tem que dar uma passadinha, porque é daqueles pontos turísticos que todo mundo vai
Então você tem que ir também. É obrigatório? Não. Você não é todo mundo, mas se você quiser ser igual a todo mundo, ou pelo menos igual aos turistas, assim como nós, e a gente adora fazer um checkpoint em determinados lugares, pra gente dizer que a gente viu pelo menos os pontos turísticos da cidade, e volta e meia a gente sempre descobre um pontinho novo, uma paradinha diferente. Olha que lugarzinho gostosinho pra você sentar e tomar uma cervejota. Voltando ao assunto, é uma das paradas obrigatórias aqui, sim. Brincadeiras à parte, é sempre legal você conhecer os espaços culturais que definem a cidade. Então, se tiver aqui, gasta esse tempo e dá uma andadinha. Bom, galera, agora minha pergunta para vocês é a seguinte: tá com o teu cardio em dia? Porque olha a subidrola que tem aqui agora. E é só o comecinho dela. Mas é isso, galera. Se você tá com o cardio em dia, vem. Porque é uma subidinha íngreme, né? Eu ainda tô fazendo a isometria aqui da câmera, então é um exercício realmente diferenciado. Mas a gente faz isso em nome da arte, em nome do conhecimento, em nome da história, em nome de você, que em troca só vai dar aquele likezão gostoso. Só isso, mais nada. Gratuito, na faixa. Nem dá trabalho. Nem dá trabalho. Você tá sentadinho aí no seu sofá, no seu celular, só, pá, dedinho aí, fortalece, que a gente continua aqui. Ó, galera, agora estamos aqui, não sei nem se na metade da subida ainda. A vista é impressionante, muito maneira. E aqui do lado a gente tem a estátua do príncipe Rainier III. É o cara que praticamente transformou Mônaco no que Mônaco é hoje. Ele governou Mônaco por mais de 50 anos. E ele pegou esse paizinho pequeno, várias limitações que a gente tinha na época, e transformou num dos lugares mais ricos do planeta. Foi ele que incentivou o crescimento do porto daqui de Mônaco e expandiu os negócios para o além-mar, né? Ou seja, ele literalmente ajudou a criar mais territórios para o país crescer. Aumentou o comércio e fez da cidade isso aqui que vocês estão vendo agora. Pessoal, uma outra curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, né? Isso é um fato histórico, que o Rainier III, ele se casou com a Grace Kelly. Para quem não sabe o que é a Grace Kelly é uma das maiores atrizes da história do cinema americano. E ela largou tudo, ela largou o cinema, ela era uma das maiores atrizes dos anos 50 e num festival de Cannes ela conheceu o Rainier III. E ela abandonou tudo pra casar com o cara. Então olha que loucura, que história de novela, né? Assim, a atriz de Hollywood que largou tudo pra virar princesa de um principado de Mônaco. Então ela abandonou tudo pra vir se dedicar a essa cidade. Isso você só é uma loucura. Fatos que você só vê aqui, no Partimos do Vlog. Que tem curiosidades e fofocas de celebridades de todos os tempos. Pessoal, aqui na parte de cima da colina tem esse monumento aqui que é bem interessante, que é um monumento de homenagem às comunidades estrangeiras que ajudaram a construir Mônaco. Ou seja, as pessoas de vários países que vieram para cá trabalhar, investir e desenvolver o país. Isso você não vê em qualquer lugar, não. Monumentos em homenagem a outros povos em momentos que a gente está vivendo atualmente, né? É impressionante você ver um país que tem um monumento no alto da sua torre mais importante em homenagem aos imigrantes que fizeram de Mônaco o que Mônaco é hoje. Bom, pessoal, agora a gente está aqui nas ruelazinhas aqui, próxima da catedral. E aqui você vai encontrar lojinhas para você comprar coisinhas, diversas escuderias aqui, ó. Vamos dar uma olhada no preço aqui, ó. 119 €, tá, viu, galera?
Na promoção, que tava 170, agora tá 119. Aí escolhe a sua escuderia de preferência. Tem ali os bonezinhos. Mas no geral, galera, ó, aqui já melhora um pouquinho, galera. Quiser levar um souvenir um pouquinho mais baratinho, 10ão. De Mônaco, aqui do outro lado também. Os ímãs, tudo que você precisa para levar pro braço. Ó, pessoal, no caminho para a catedral aqui você tem várias opções de lugarzinhos para comer. Também aqui na parte de cima já, tá? Ó, tem esses lugarzinhos, gente, que me dá uma vontade de entrar, mas eu me seguro, porque eu não sei onde é que vai dar. E a gente tem um plano. Ó, uns lugarzinhos gostosinhos para comer. Say hi! Hi! E aí, a galera participativa, o pessoal simpático aqui, viu? Pessoal, aqui no caminho a gente encontrou mais uma igrejotinha que a gente vai entrar para ver. É muito legal isso de você encontrar coisas inesperadas em lugares belíssimos, lugares muito bonitos que você não esperava. É sempre uma alegria. E a gente gosta muito de igreja, praça, esses lugarzinhos muito antigos, né? Sim, sempre carrega muita história, né? Exatamente. Boas ou ruins, mas sempre tem muita história. Exatamente. Essa é a parte mais legal, assim. A gente sempre encontra lugares pelo caminho que tem a sua historinha para contar e isso é muito maneiro. Inclusive, uma coisa, não sei se acontece com todo mundo, mas com a gente está acontecendo bastante. Nossa internet está parando o tempo inteiro, tá? Dá uma salvada no Google aí, quando você vier, porque o Maps para o tempo inteiro, tá? Então, fica aí essa dica. Bom, pessoal, conseguimos finalmente chegar aqui na catedral. Agora vamos entrar. Vamos entrar e conhecer um pouquinho de mais esse espaço sensacional. Bora lá! Bom, pessoal, saímos agora aqui da catedral. Espero que vocês tenham curtido aí os pequenos takes que a gente fez. Ela é muito bonita, né, cara? Muito bem conservada, né? Sim, parece que é tudo muito novinho. Como tudo que a gente tem visto aqui em Mônaco, é uma preocupação muito grande com a conservação, com a limpeza. Então, eu acho que isso é muito importante também. É um país muito preocupado em manter a estética do local, manter tudo sempre harmônico, sempre limpinho, para poder manter essa vibe de luxo e ostentação, mas também de harmonia. Bom, galera, logo depois da catedral, agora a gente vai descer aqui no Jardim Exotique, que é um dos outros pontos turísticos que você tem que ver e acompanhar de perto. Olha a vista desse lugar, gente. Olha essa vista. É absurda. E agora a gente vai descer um pouquinho para mostrar para você um pouquinho do Jardim Exotique. Então fique com imagens maravilhosas do Jardim Exotique. Pessoal, não sei se vocês perceberam aqui do Jardim Exotique, mas ele, cara, ele é muito doido. Mas é realmente exotique. Porque você vai passeando aqui, você vai passando pela vegetação, que é bem diferentona também, bem diversificada.
E, cara, a vista é inacreditavelmente bonita. É um passeio, como eu amo dizer, na faixa, né? E com uma vista, velho, absurda, estonteante, inacreditável. Bom, galera, o Jardim Exotique é um espaço, como o nome já diz, bem exótico. Subidas e descidas é diferente de todos os outros jardins que você viu na sua vida. Ele fica num desfiladeiro, então ele sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, as árvores atravessam o espaço. E é um lugar peculiar que você precisa conhecer se você estiver aqui em Mônaco. Sim. Então fica aí a dica. Se você gosta de natureza e se você gosta de arte natural, porque essas árvores são realmente um show à parte, você precisa vir aqui. E, como a gente sempre diz, mais um passeiozinho na faixa para você curtir. Agora a gente vai se aventurar por esses labirintos, deixar vocês com mais algumas imagens aqui do jardim e vamos para o nosso próximo ponto, porque ainda tem mais algumas coisinhas para mostrar para vocês antes da gente terminar esse vídeo tão importante e tão maneiro aqui no nosso canal. Bom, pessoal, a gente deu voltas e deu mais voltas e a gente parou no mesmo lugar, que a gente quando chegou não sabia exatamente que paradinha era essa aqui, mas esse daqui é o Palácio do Príncipe e, de acordo com a Marcela, se a bandeira tá hasteada é porque o príncipe tá aí. Pessoal, outra curiosidade aqui da história de Mônaco é que a família Grimaldi, que é a realeza, está há 700 anos no poder. É uma das dinastias mais duradouras daqui da Europa. E ela sobreviveu a guerras, a diversos movimentos, diversas insurgências e se manteve firme e forte e até hoje está aqui controlando o poder e a realeza da cidade. Então, ajudou a construir tudo isso que você está vendo aqui e certamente é a família principal e mais influente de Mônaco e uma das mais influentes do século na Europa. Pessoal, depois de andar pra caramba aqui na cidade o tempo inteiro, a gente acabou de vir da estradinha que você sobe para a catedral e uma parada muito curiosa, a Marcela estava falando, né? Da questão dos banheiros, né? Tipo... Isso, eu achei os banheiros, principalmente o feminino, que normalmente a gente sofre muito, muito limpo. Tem até aquele alquim para você higienizar o assento, tem papel higiênico, água, sabão. E tinha uma funcionária ali limpando também quando eu fui, então bem legal mesmo. E, gente, a gente tá falando tipo de um modelo de espaço, tipo um parque, tá? Ele não é um shopping, não é uma área fechada, é totalmente público e acessível. Exatamente. Então, assim, tudo aqui em Mônaco, a impressão que a gente tem é que tudo é construído para ser um espaço controlado e para um público niveladíssimo, né? É uma parada assim, tipo... É uma bolha, né? Exatamente, é uma bolha e como a gente estava conversando antes, é uma realidade simulada. É assim, é uma vida que você olha para as pessoas e a mensagem que tudo aqui dentro da cidade, tantas pessoas estão dentro do carro, estão andando na rua, poucos são moradores, né? A maioria é turista, poucos são realmente daqui da cidade, mas as pessoas que você vê que são da cidade, você percebe que elas são da cidade, porque tudo grita, tipo assim, eu cheguei lá, eu venci na vida, o meu carro é foda, minhas coisas são lindas, então assim... É realmente uma bolha, uma realidade muito diferente da maioria do planeta. É muito legal, muito divertido, muito bonito de ver, mas ao mesmo tempo a gente para um pouquinho, quem vem de uma realidade que nem a gente, vem do Brasil, né, cara, que tem tanta diferença social e tal, você percebe que isso aqui foi construído para uma camada da população, assim, muito pequena. Assim, 0,01% da população mundial tem acesso a isso aqui, vive disso aqui, vive isso aqui. E ao mesmo tempo que você fica muito encantado, acha tudo muito bonito, muito legal,
você percebe que você não faz parte desse clube, né? Tipo assim, esse clube é para você vir aqui, olhar, dar uma conferida, ver o que você acha. Tudo muito bom, tudo muito bonito, mas para sentar, meu amigo, você já tem que ser de outro clube. Para sentar aqui no restaurantinho aqui, você tem que ser do nosso clubinho exclusivo. Então, assim, é muito bonito, muito legal, muito contrastante, né? Você sai de uma ruazinha medieval e encontra a loja da Ferrari, tipo assim. Mas esse luxo todo, por trás desse luxo todo, esse glamour todo, tem essa casca que a gente ficou um tanto quanto impressionado e perplexo em relação a realmente esse mundo simulado que eles vivem. Bom, galera, é nesse clima aqui de Fórmula 1 aqui no fundo, de ostentação, mas também reflexão sobre esse país curioso, que a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Se você gostou, já curte, compartilha, comenta, diz aí o que você gostou, o que faltou, pra gente poder fazer na próxima. Importantíssimo, galera, o feedback de vocês e a curtida simples e barata. Barata não, né? De graça. É o que faz isso daqui continuar rodando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo destino, no próximo passeio. E... Partiu. Partiu mundo. Valeu!